Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Meu Bahia, hoje sexta-feira, sejam bem-vindos a mais um conteúdo, começando o dia com muita informação sobre o mercado da bola, sobre o mercado de transferências do Esporte Clube Bahia. No vídeo de hoje a gente vai trazer atualizações sobre Patrick Sequeira, né, até porque hoje era o prazo final, os últimos dias para a gente poder ter atualização no caso do Patrick Sequeira, que é o goleiro que vai estar tentando contratar. No vídeo de hoje eu quero trazer informações para vocês referente a essa situação e obviamente comentar também sobre os principais assuntos que envolvem o Esporte Clube Bahia. Afinal, amanhã também tem Bahia em campo pelo primeiro jogo da semifinal, né, do Campeonato Baiano contra a equipe da Jacuipense na Arena Fonte Nova. Trazer também algumas informações sobre o time. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para que você possa ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E claro que você, torcedor, se inscreva para poder ajudar a nossa comunidade e também para a gente chegar a 10 mil inscritos, né? Quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre uma notícia que eu não sei se vocês acompanharam no dia de ontem, mas o Renato Paiva foi anunciado como novo treinador do time do Botafogo. Só tem uma coisa para falar para os botafoguenses que podem assistir esse vídeo: cuidado com o tal de Baraúna. Cara, assim, sem brincadeira, sem resenha agora, tá? Renato Paiva, ex-treinador do Bahia, foi anunciado pelo Botafogo, atual campeão brasileiro e também atual campeão da América. O Renato Paiva conseguiu um salto de carreira muito grande desde que ele saiu aqui no Bahia. Ele foi para o Toluca do México, não fez um trabalho tão brilhante por lá, foi um trabalho mediano, melhor do que ele tinha feito no Bahia, e agora vai para o atual campeão brasileiro e atual campeão da América também. O Botafogo agora passa a ter um estilo de jogo, antes que era um estilo de jogo mais direto, mais de velocidade. O Renato Paiva acredito que seja um time que tenha características mais próximas das do Bahia, jogando com posse de bola e tal. Vamos ver como é que vai ser no Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo já foi eliminado do Campeonato Carioca e na Libertadores também. Eu acho que o Bahia vai cair no grupo do Botafogo, na Libertadores, se conseguir avançar de fase. Já pensou? Seria engraçado. Tô ansioso para ver esse trabalho do Paiva no Botafogo e ele vir visitando a Fonte Nova também. E voltando com o tal de Baraú, né, nas coletivas. Falando agora coisa séria, né? Falando sobre o mercado de transferência, falando sobre o Bahia, queria passar informações para vocês sobre o Patrick Sequeira e também sobre o Banegas, goleiro que era do The Strongest. Inclusive, não sei se vocês acompanharam, mas após o jogo contra o Bahia na Arena Fonte Nova, né, o goleiro do The Strongest elogiou a Arena Fonte Nova e também a torcida do Bahia. Agradeceu, né, os aplausos irônicos da torcida por conta da cera que ele estava fazendo, mas sem brincadeira, sem resenha, ele elogiou a torcida do Bahia, elogiou também a festa que foi feita na arquibancada e também o estádio da Arena Fonte Nova. E muitos, né, aqui nos comentários, inclusive, pedindo a contratação do Banegas. Esse é o goleiro que o Bahia tem que contratar. Tá tentando o Patrick Sequeira? Que nada, tenta o Banegas, tá aqui e tal. É um jogador mais acessível nesse momento. O Bahia, mesmo com os dois bons jogos que o Banegas fez contra o Bahia, é meio que óbvio isso, né? O Bahia não foi atrás do Banegas. Isso porque não era o alvo do clube, não é um jogador que estava no radar, não se assemelha em termos das características que o Cadu Santoro busca num goleiro que possa vir para o Bahia, então não foi nem sequer cogitada essa possibilidade. Apesar de ser um goleiro que se mostrou ser um bom goleiro nesses dois jogos contra o Bahia, e se o placar agregado foi apenas 4-1, né, é muito por conta do Banegas, porque se não fosse ele seria muito mais. Ele fez ótimas defesas nos dois jogos, evitou que talvez o Bahia pudesse fazer 3 gols no primeiro jogo, no segundo jogo evitou que pudesse ser uma goleada um pouco ainda maior, mas o Bahia não foi em nenhum momento atrás do jogador, não tem nem sequer essa possibilidade. O foco do Bahia é o Patrick Sequeira, goleiro do Casa Pia, costarriquenho de 25 anos. Sobre isso eu queria também comentar com vocês. Eu tinha falado no início da semana, diversos outros portais de conteúdo aqui do Bahia falando que hoje, sexta-feira, seria até o prazo final que o Bahia teria para tentar contratar o Patrick Sequeira, porque a janela de transferências também está se fechando. Dificilmente a gente deve ter avanços ou a gente deve ter novidades no dia de hoje em relação ao Patrick Sequeira. As informações que eu consegui obter é de que as negociações elas não avançaram muito desde o último ponto que eu trouxe aqui no canal. Qual era o último ponto? O Bahia estava tentando contratar o Patrick Sequeira, não tinha conseguido chegar a um acordo com o valor, né? O Bahia tentou seduzir o jogador com um ótimo contrato de salário, de bônus e tudo mais, mas a negociação com o Casa Pia não conseguiu ter avanços. O Casa Pia segue irredutível na questão dos valores, não quer diminuir a pedida que é de 12 milhões de euros, e o Bahia considera esse valor muito alto pelo jogador e não está aberto à negociação com este valor, com esses termos. O Patrick Sequeira é um bom goleiro, eu falo isso porque eu já acompanhei alguns jogos dele no Casa Pia no Campeonato Português. Agora, 12 milhões de euros é um valor muito alto para o jogador. Eu também não acho que vale a pena não, eu acho que com esse dinheiro, ou até com menos, muito menos, você consegue encontrar boas oportunidades no mercado, como no caso do Banegas. É óbvio, né, que a gente está falando aqui apenas uma suposição nesse caso do Banegas, mas
O que eu quero dizer para vocês é que 12 milhões de euros é um valor muito alto e o Bahia não vai abrir mão, mesmo necessitando, mesmo entendendo que ter um goleiro do nível do Sequeira era importante desde o início do Campeonato Brasileiro, mas o Bahia não vai abrir mão disso, de pagar 12 milhões de euros na contratação do goleiro agora. E para os desavisados, para quem não está acompanhando os vídeos ou para quem chegou agora, por que esse valor para o Bahia é considerado muito alto, além de, claro, o jogador não valer tanto esse investimento? Porque o Bahia está dentro de um planejamento, né, financeiro, não vai fazer loucuras, também passa por isso e também passa por o Bahia entender que apesar de ser um goleiro que vale a pena esse investimento, não vale a pena justamente sair dessa situação, sair desse plano que o Bahia já tem financeiro para poder contratar um jogador como o Patrick Sequeira, apesar de ser o alvo e apesar de ser o goleiro importante. O Casa Pia está exigindo esse valor porque está num momento muito bom no Campeonato Português. E como eu já trouxe diversas vezes aqui no canal, o Patrick Sequeira é sim um dos responsáveis por o time estar fazendo essa campanha que está fazendo. Então, 12 milhões de euros não tem negócio, dificilmente a gente deve ter avanços nessa sexta-feira referentes a essa situação. O foco continua sendo Sequeira, mas ainda a possibilidade de avanço existe, né? A possibilidade de a gente ter uma novidade até o final do dia existe, a gente sabe como funcionam as coisas no futebol, mas é difícil que aconteça, tá? Pelo menos as informações que eu consegui obter. E falando sobre o Bahia, né, já entrando no assunto do Bahia, que encara amanhã a equipe da Jacuipense na Arena Fonte Nova. Inclusive, quero passar dois avisos aqui para vocês no canal. O primeiro deles é que eu vou viajar no dia de amanhã para Itabaiana, Sergipe, né, capital do caminhão, dos caminhoneiros. Para quem está assistindo daí, um abraço, né, terra do Lima Sergipano, do Gil Sergipano, enfim. E eu para fazer um trabalho no clube do Itabaiana no jogo de amanhã, né, do Campeonato Sergipano, entre Itabaiana e Barra dos Coqueiros. Então, por conta disso, por conta desse trabalho que eu irei fazer no clube do Itabaiana, não vou perder, né? Vocês não vão perder para o Itabaiana, é apenas um trabalho, assim, um trabalho isolado, né? Por experiência. A gente não deve ter pós-jogo do jogo contra a Jacuipense aqui no canal. Provavelmente só teremos vídeo no domingo, falando sobre a partida e trazendo também todas as informações do que aconteceu e já trazendo outras informações para vocês. Então, não teremos pós-jogo aqui no canal. O Bahia se preparando para esse jogo, os elencos, né, o time, né, treinando ali no CT Varício de Macedo, se preparando. O jogo é extremamente importante, porque o primeiro jogo na Arena Fonte Nova, para mim, vai ser o que vai decidir a eliminatória. Se o Bahia talvez consiga uma vantagem muito alta, pode ir despreocupado para a Feira de Santana, despreocupado no sentido de que sem pressão, né? É importante fazer o primeiro jogo em casa, fazer o resultado e depois em Feira de Santana. A gente não sabe como vai estar as condições do campo, tem toda a questão também da viagem. Então, para o Bahia, em termos de logística, é importante já ir para a Feira de Santana com o placar definido, que aí pode rodar ainda mais o time, pode descansar ainda mais alguns jogadores considerados reservas, mas que é importante você ter eles descansados para os principais jogos da temporada. Então, você dá um descanso talvez a um William José, a um Cauli, como foi na partida contra a, mas o William José foi sequer relacionado para essa partida. Então, é isso que eu queria passar para vocês. É importante ganhar, é importante fazer saldo, o Bahia se preparando, a gente deve ter um time alternativo nesse primeiro jogo, porque o foco vai estar na semana seguinte para o jogo da Libertadores contra o Boston River, primeiro jogo no Uruguai. E o Bahia decide o jogo decisivo, né, para a classificação para a fase de grupos na Arena Fonte Nova. Então, torcer também para o Tricolor de Aço nessas duas decisões que deve ter pela frente, conseguir um excelente resultado. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não se esquece de se inscrever no nosso canal. Muito bom dia para você, torcedor, que está vendo esse vídeo agora pela manhã. Se você estiver vendo depois, né, nos dias seguintes, enfim, boa tarde, uma boa noite, um bom dia, independente aí do horário que você está assistindo. Muito obrigado por estar aqui no nosso conteúdo. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.